Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. E o tema dessa noite é a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso amado Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Conselheiro. E diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. E outra versão fala: não fique aflito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em outra versão, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E agora, no mesmo capítulo, no versículo 16, você pode acompanhar na tua Bíblia, versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 26, ele diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Queridos, o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte, e Ele começou a falar com eles, e falava que Ele iria para o Pai, porque o Pai era maior que Ele. E nesse momento, Jesus então começa a falar um pouco para eles daquilo que Ele iria fazer, começa a revelar aos seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar para vocês. E o Senhor Jesus, Ele então diz para eles também que quando Ele preparar lugar, quando cada um de nós estivermos um lugar preparado, Ele voltará, e Ele voltará para nos buscar, para que nós estejamos com Ele para sempre. E o Senhor está preparando lugar para você, e quem sabe nesta noite, quem sabe nos próximos dias, o Senhor venha nos buscar para o local que Ele nos preparou. E certamente, não sei se você entrou aqui com alguma aflição, o Senhor disse na sua palavra, Ele disse nessa versão aqui NVT, Ele disse: não quero que vocês fiquem aflitos no coração de vocês. Talvez vocês estejam aflitos, talvez alguém esteja sentindo alguma preocupação, alguma aflição, ou talvez alguém esteja com alguma dor no corpo, talvez com alguma dor que está tirando a tua paz, mas saiba que o lugar para onde você vai não tem mais dor, não tem mais choro, e o próprio Deus irá enxugar do teu rosto a lágrima, porque Ele está preparando um lugar para que nós possamos viver eternamente com Ele. A nova Jerusalém, que Deus enviará, aquela que João viu, e que Deus enviará para que nós estejamos junto com Ele, o próprio Deus habitará conosco. Nós louvamos a Deus porque sabemos que não somos merecedores, somos cheios de falhas, temos muitas dificuldades, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Soberano, Criador dos céus e da terra, em algum momento Ele se inclina do seu trono e olha para a terra e vê a você, e Ele te olhou com um olhar de misericórdia. Nós não somos nada, queridos, nós não merecíamos a graça do Senhor, mas Ele nos alcançou com a misericórdia, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Se fosse apenas, e não apenas, se fosse somente por isso, já teríamos todos os motivos para servir o Senhor e dedicar a nossa vida a Ele. Mas ainda mais, Ele nos deu o seu Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz então que o Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Conselheiro, o Espírito da verdade, para que esteja com vocês para sempre, esteja com vocês todos os dias. E quando nós vivenciamos, quando nós passamos situações na nossa vida, seja de alegria, seja de tristezas, seja de aflições, seja o que for, o Espírito Santo, Ele está contigo.
Quando você se alegra, o Espírito Santo, ele se alegra contigo. Quando você chora, ele intercede por ti, porque ele nos ama e ele está conosco. Também no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 26, o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo vai falar com vocês. Agora ele chama a atenção, ele diz: quando vier, quando o Espírito Santo vier. Por que ele fala isso? Por que ele diz quando vier o Espírito Santo? Porque até aquele momento, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado, não havia sido derramado, conforme a promessa de Joel. Na verdade, a ação do Espírito Santo, ela se fazia em momentos específicos, em situações, em propósitos determinados por Deus, como por exemplo na criação. A palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia, e diz ainda que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, gerando vida, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo estava com Deus na criação, e quando Deus disse, a palavra foi proferida, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, estava também na criação. Estava na criação Pai, Filho e Espírito Santo. E em outro momento nós podemos ver na palavra de Deus também o Espírito Santo agindo em momentos, em propósitos específicos, a exemplo a Bezalel, que deu, a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 31, a quem Deus deu sabedoria, deu habilidade, deu inteligência para que ele construísse o tabernáculo. Talvez você tenha alguma habilidade, talvez você tenha alguma sabedoria que você percebe e saiba que veio do Espírito Santo, porque tudo o que temos vem dele. E assim Deus fez para que aquele homem que não tinha um conhecimento, talvez para construir, para fazer coisas, Deus deu a ele habilidade. Se você sente dificuldade em alguma coisa, peça ao Senhor, e Ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele está aqui para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é quando o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e a gente começa a perceber a ação do Espírito Santo, as pessoas profetizando, falando em línguas, tendo habilidades, mas a palavra de Deus também nos diz que o Espírito Santo, a palavra do Senhor nos fala em Juízes 14, 6, que o Espírito Santo, ele se apoderou de Sansão. E Sansão, ele tinha uma força extraordinária, e diz a palavra de Deus que ele rasgou um leão com as suas próprias mãos, como se fosse um cabrito, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E outra passagem fala que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens, porque o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito de Deus. Isso é algo extraordinário. Há momentos em que o Espírito Santo tomava profetas, e aqueles homens falavam, homens e mulheres falavam da parte de Deus, profecias para edificação, para exortação do povo, e trazia uma mensagem de Deus, como foi o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Daniel e tantos outros. E o próprio rei Saul, quando estava procurando Davi, estava procurando matar Davi, a palavra de Deus diz que ele passa em um local, e ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele começa a profetizar. Mas até aquele momento, ainda não havia sido enviado o derramamento do Espírito Santo. E por isso Jesus afirmou: Ele vive com vocês, Ele está no meio de vocês, mas Ele vai habitar em vocês. E hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Por mais que sejamos pessoas cheias de dificuldades, de falhas e defeitos, mas o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E Jesus, ele se referia à promessa do profeta Joel no capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz que depois disso o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Fala a palavra que os filhos e as filhas profetizariam, e que os jovens teriam visões, e ainda diz que os idosos iriam ter sonhos. E ele fala ainda mais, que até sobre os servos e as servas ele derramaria do seu Espírito. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus para todas as pessoas, não somente para o povo de Israel, mas para todos nós. E Deus, ele fez essa promessa de derramar o seu Espírito Santo, e não mais
existia uma atuação do Espírito Santo em momentos específicos, mas agora ele não só estaria conosco, mas ele habitaria em nós, como disse a palavra do Senhor. E essa promessa de Deus, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, ele encheu aquelas pessoas que estavam ali, e agora, a partir daquele momento, o Espírito Santo ele foi derramado em toda a terra, e ele está conosco. Mas talvez alguém pergunte: quem é o Espírito Santo? A palavra diz que nós o conhecemos, mas muitas pessoas não conhecem. Mas o Espírito Santo, segundo a teologia, ele é denominado como a terceira pessoa da Trindade. Nós falamos aqui que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam atuando na criação. Enquanto Deus estava dizendo e determinando o que iria acontecer, a palavra, o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, estava atuando, o Espírito Santo estava gerando vida. Quando Jesus Cristo foi batizado, a palavra fala que Jesus estava sendo batizado, mesmo não tendo pecado. Ele fez isso para ser um exemplo para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e que o Senhor mesmo disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali estava a ação também do Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e por isso ele tem sentimentos, ele quer se relacionar conosco. O Espírito Santo, ele é, ainda que uma pessoa distinta do Pai e do Filho, ele é um em unidade. Nós adoramos um único só Deus, apenas um único Deus, ainda que sejam em três pessoas distintas. Para muita gente isso é complicado de entender, as pessoas não compreendem, mas nós não temos três deuses, nós temos um único Deus. É como alguém que é casado e tem a sua esposa, o seu marido. Vocês são pessoas distintas, mas são uma só carne. É assim como a igreja, nós somos muitos, mas nós pertencemos a um único corpo, e é nessa mesma unidade que Pai, Filho e Espírito Santo atuam. O Espírito Santo também não é uma energia, como muitas filosofias pregam ou ensinam. Ele não é também a força ativa de Deus, como algumas religiões ensinam. O Espírito Santo, na verdade, ele é uma pessoa, e ele deseja ter um relacionamento íntimo conosco. O Espírito Santo está aqui nesta noite, queridos. Ele está aqui conosco. Ele se faz presente porque a promessa do Pai já nos foi enviada. E temos algumas características pessoais interessantes. O Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia diz que quando nós transgredimos a lei de Deus, o Espírito Santo também se entristece. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, dizendo o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade, ou em outra versão, no dia da redenção. Ele colocou um selo, ele colocou uma marca em você. Quando você recebeu a Jesus como teu Salvador, você recebeu um selo de Deus. Isso aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo, para aquele dia, para o dia da redenção, para o dia em que o Senhor virá nos buscar, aquela promessa que ele fez aos discípulos: estou indo para a casa do Pai, vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar e vou levar vocês junto comigo. E nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E ele fala que ele se entristece. O Espírito Santo também tem ciúmes, e esse ciúme é um zelo, é um cuidado. Todos nós temos um certo ciúme, nós temos um cuidado com as coisas, com as pessoas. A palavra nos ensina que o nosso amor não deve ser um amor que arde em ciúmes, mas ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós, ele se preocupa conosco. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele fala o seguinte, ele diz: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que o Espírito diz, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O que ele está dizendo? Ele disse: olha, Deus não divide a glória dele com ninguém. O Espírito Santo te escolheu, Deus te escolheu, te salvou, te selou com a sua marca, mas ele diz: olha, você precisa ter um relacionamento íntimo comigo e um relacionamento pessoal, e não dividir esse relacionamento. Quem gostaria de dividir a sua esposa, o seu marido com alguém? Alguém gostaria de fazer isso? Logicamente que não.
E da mesma forma, o Espírito Santo, ele tem ciúme das nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele nos comprou. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus por um alto preço. E ele fala exatamente isso para nós, para que nós possamos ter esse entendimento do Espírito Santo que nos comprou, nos fez propriedade de Deus para o dia da redenção, e agora ele arde em ciúme. Sabe por quê, queridos? Porque ele nos diz o seguinte, que esse Espírito Santo que habita em nós, ele tem de fato um sentimento por nós de amor, e ele quer que estejamos junto com ele. Ele não divide essa nossa atenção. E aquele que quer ser amigo do mundo, ele diz, se faz inimigo de Deus. Se faz inimigo de Deus. Não é possível eu amar a Deus e amar também as coisas do mundo. Eu não posso decidir seguir a Jesus Cristo, mas eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho vontade, continuar tendo os mesmos vícios, a mesma forma de agir e tomar as minhas decisões. Sabe por quê? Deus vai dizer assim, você é um adúltero. Você é como alguém que tem um relacionamento, mas tem um relacionamento com outro também. Você quer ter um relacionamento comigo e que tem um relacionamento com o mundo? Isso não é possível. Ele chama de inimigo de Deus aqueles que desejam e que amam o mundo, que têm amor pelas coisas do mundo, e o mundo é exatamente isso, todas as coisas que nos atraem e nos afastam da presença de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em algum momento você entrou numa igreja, você ouviu a palavra de Deus, ou talvez você ouviu pelo rádio, ou escutou na televisão, ou no teu celular, e alguém pregou a palavra de Deus, e você ouviu, e o Espírito Santo foi lá no teu coração e te convenceu e disse, olha, você é um pecador, você está longe da presença de Deus, e naquele momento você percebeu que precisava de Jesus Cristo, e algo aconteceu em tua vida, porque o Espírito Santo também te disse e deixou muito claro para você que haverá um juízo para aqueles que não creem, porque aquele que crê não tem julgamento. E ele fala que há uma justiça vindo de Deus, mas que quando recebemos a presença de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é quem nos ajuda também nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 e 27, você pode acompanhar na tua Bíblia. Ele diz o seguinte, que da mesma forma o Espírito nos ajuda como orar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, gente, uma coisa que a gente pode perceber em nossas vidas, ao momento em que você está tão aflito, ao momento que você está tão triste, que você começa a orar e não tem palavras. Creio que cada um de nós já passou por esse momento de angústia, um momento de tristeza profunda, e nesse momento saiba que você tem um companheiro, o Espírito Santo, ele está do teu lado intercedendo, pedindo a Deus que te abençoe, pedindo a Deus que tenha misericórdia de ti, que te dê graça, que fortaleça o teu coração, e ele fala, sabe por quê? Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele conhece a Deus porque ele é o próprio Deus, e ele conhece eu e você também, ele nos conhece, ele sonda os nossos corações, e ele vai diretamente ao ponto para aquilo que necessitamos, porque nem nós sabemos muitas vezes o que precisamos, pedimos coisas que vão nos fazer mal, coisas que não são boas, e o Espírito Santo, ele intercede por nós, nos ajudando a orar. Quando você for orar, quando você for se colocar diante do Senhor de joelhos, na tua casa, sentando, dirigindo, andando pelo caminho, onde você estiver, chama o Espírito Santo, diz, amado Espírito Santo, me ajuda em oração, tenho essa decisão para tomar, eu preciso fazer algo, me ajuda, de que maneira eu posso fazer? E exatamente isso, o Espírito Santo, ele intercede por nós, e ele nos guia no caminho da verdade. O Salmo 119, 105, ele fala que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho, e é o Espírito Santo quem nos guia a essa palavra, porque essa palavra é inspirada por Deus, foi o próprio Deus quem escreveu, por meio do Espírito Santo, que atuou na vida de homens que foram inspirados por Deus a escrever essa palavra.
E é interessante porque ele nos diz em João 16:13, que o Espírito da verdade, ele nos guiará toda a verdade. É como se você fosse, de repente, a uma inauguração, ou um momento em que há ali, né, uma venda de livros, o autor está ali com você, né, o lançamento de um livro, e você começa a ler uma parte do livro enquanto está folheando e tem uma dúvida e chama o autor do livro e pergunta: o que você quis dizer com isso? O que está escrito aqui? Por que você escreveu isso aqui? E o autor vai te dizer: isso aqui significa isso. E nós temos esse privilégio, nós temos a palavra de Deus e nós temos o autor dessa palavra do nosso lado. Não só do nosso lado, mas dentro de nós. E ele fala conosco, nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso conselheiro, ele é quem nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar da palavra de Deus, nos faz nos lembrar daquilo que Jesus disse. Há momentos em nossa vida que nós estamos caminhando para um precipício, estamos caminhando para fazer algo que não agrada a Deus, e de repente vem uma voz no teu coração e fala: olha, isso está errado, isso é pecado, peça perdão, muda de atitude, vá por outro caminho. É o Espírito Santo falando no nosso coração, nos ensinando o caminho que a gente deve seguir. E esse mesmo Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que Jesus Cristo disse, aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Por vezes nós estamos numa circunstância e nós começamos a falar das coisas de Deus, e o Espírito Santo vai nos lembrando dos textos, das palavras, daquilo que ouvimos, porque Ele é quem nos ensina, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso consolador, e Ele também age em nós produzindo fruto. Queridos, eu e você, sem o Espírito Santo, não temos nada de bom. Mas a palavra nos diz em Gálatas 5, 22 e 23 que o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é paciência. Sem o Espírito Santo, eu e você não temos amor, nós não temos paz, não temos alegria e não temos paciência. E ele fala ainda amabilidade, bondade e fidelidade, exatamente porque vem de Deus e não de nós, é Ele que nos enche com essa capacidade. E ainda mais, Ele nos dá mansidão e domínio próprio. Quem precisa de domínio próprio? Precisa que o Senhor te ajude com paciência. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo, do fruto do Teu Espírito sobre as nossas vidas, porque precisamos. Tem horas que você para ali e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá forças, me dá, de fato, a Tua unção, a Tua alegria, a Tua paz. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos dá essa mansidão, né? Ele nos dá essa paz. E talvez você possa olhar, né, para alguém e dizer: poxa, mas essa pessoa é tão calma, é tão tranquila. Mas é porque provavelmente há uma ação do Espírito Santo na vida dela. E o poder de Deus, ele se manifesta em nós de várias maneiras. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele passa a habitar em nós. Em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, fala, o apóstolo Paulo dizendo sobre nós sermos templo do Espírito Santo. Ele fala: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eles, portanto, honre a Deus com seu corpo. Amém? Já ouvi alguns falando assim: não, Deus só quer o coração, né? Deus quer o teu corpo inteiro, Ele quer a tua mente, Ele quer os teus planos, Ele quer tudo. Ele quer um relacionamento íntimo contigo, sabe para quê? Para te fazer bem, para te fazer prosperar. E Ele diz para você cuidar também do teu corpo. E de que maneira é? Fazendo atividade física, academia? Também, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, mas Ele quer que tenhamos cuidado com aquilo que fazemos. Como usamos o nosso corpo? Se usamos o nosso corpo para glorificar o nome de Jesus Cristo, porque nós não somos mais nossos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então nós não mais pertencemos, o nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence a Deus. E quando nós recebemos a Jesus Cristo, naquele momento em que você levantou as tuas mãos, ou você veio aqui à frente, ou você estava na tua casa, te ajoelhou, entregou a tua vida a Jesus Cristo, tu creu no teu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou dentre os mortos, e você recebe
a Jesus, tu recebe também o Espírito Santo. Nós recebemos naquele momento. Mas há uma experiência distinta deste momento, uma experiência distinta desse momento de regeneração. Há uma experiência que Deus derrama sobre nós um poder, um revestimento de poder sobrenatural, que é o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos desejar isso, queridos, como cristãos. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar ousadia, vai nos dar autoridade. E exatamente nesse sentido que nós começamos a parar e pensar, porque o próprio Jesus Cristo, antes de enviar o Espírito Santo, Ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. E eles receberam. Nós, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas há uma necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, em Mateus no capítulo 3, no versículo 11, João Batista, ele fala, dizendo que ele batizava com água. Quando ele estava no deserto, ali batizando no Rio Jordão, ele disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é maior do que eu, alguém que é muito poderoso, que eu não sou digno sequer de carregar, de levar as suas sandálias, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós precisamos desejar esse batismo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. E para que isso? Para que eu possa ter dons, para que eu possa falar em línguas, para que eu possa profetizar também. Mas há um revestimento de poder para que você possa testemunhar de Jesus Cristo, para que tenhamos coragem de falar com ousadia para todas as pessoas, sem medo de testemunhar, sem medo de perseguição, e somente o Espírito Santo pode fazer isso. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar, para falar do amor de Deus, para suportar as aflições, para suportar as tribulações, suportar as dificuldades. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E nós precisamos ter esse revestimento. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, no Evangelho de Lucas, o Senhor também disse para eles: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ele fala aqui ainda, né? E para eles ficarem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ou sejam revestidos do poder de Deus. Ele disse: olha, esperem, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, aquele lá da promessa de Joel, que derramaria sobre toda a carne. Depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele fala também: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. E ele fala, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. E essa promessa, ela se cumpre lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Fala que estavam todos reunidos, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento forte, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas. E as pessoas que estavam ali, pessoas vindo de outras regiões, elas começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. E eles disseram assim: será que esses homens estão embriagados? Mas eles não têm conhecimento, como é que eles estão falando na nossa própria língua? Então Pedro se levanta e fala com eles: olha, eles estão cheios do Espírito Santo, eles não estão embriagados, estão cheios do Espírito Santo. E ele começa a anunciar Jesus Cristo e falar do amor de Deus, e naquele mesmo dia 3.000 pessoas são salvas, 3.000 almas são acrescentadas no meio ali do povo de Deus, porque um simples pescador, um homem comum como eu e você, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava cheio de um poder sobrenatural que não era dele, um poder divino, um poder de Deus. Em outro momento, o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 19, versículo 1 em diante, fala que o apóstolo Paulo, ele chega ali à cidade de Éfeso e ele encontra alguns dos discípulos, e ele pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram, se eles receberam o Espírito Santo de Deus. Ele fala: olha, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Ele pergunta: mas de que forma que vocês foram batizados? Nós fomos batizados com o batismo de João. Ele disse: o batismo de João era para arrependimento, mas há um outro batismo,
Nós que fomos batizados também nas águas, nós recebemos também um batismo, cumprindo o mandamento de Jesus Cristo, recebemos ao Senhor, mas ele disse, há uma outra promessa, a promessa do batismo com o Espírito Santo, e fala a palavra de Deus que naquele momento então, o apóstolo Paulo no versículo 6, ele impôs as mãos sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e profetizar, porque eles foram cheios do Espírito Santo, amém? Um poder sobrenatural. As línguas, assim como a profecia e tantos outros dons, eles são dons dados por Deus para a edificação da igreja, para um propósito específico. Nós não recebemos os dons de Deus para o nosso próprio deleite ou para algo que venhamos nos engrandecer, mas nós recebemos porque o próprio Espírito Santo, ele distribui os dons, conforme ele apraz, conforme ele deseja. E quem sabe o Espírito Santo vai distribuir dons nesta noite. O Espírito Santo vai distribuir dons em nosso meio, para a edificação da igreja, para que o nome dele seja glorificado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 12. E depois ele vai falar lá no versículo 4, há diferentes dons, diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há ministérios para apóstolos, para profetas, para pastores, para mestres, e ele diz, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, visando a edificação da igreja. Ele diz no versículo 8, pelo Espírito a um que é dado palavra de sabedoria, e essa palavra de sabedoria é uma revelação de Deus, seguida de uma orientação, de um conselho. Lembramos, por exemplo, de José. Quando José ouve o sonho do faraó, Deus lhe dá a interpretação pelo Espírito Santo, e aí ele diz, olha, vai acontecer o seguinte, você vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter também 7 anos de escassez. E aí Deus deu para ele a revelação e deu a palavra de sabedoria, faça o seguinte, você pega os mantimentos e guarda, para esse ano de escassez, para esse tempo de escassez. E às vezes Deus faz isso conosco, usa pessoas para nos dar uma palavra de sabedoria, revela algo e nos ensina o que devemos fazer, e também há uma palavra de conhecimento. Por vezes alguém está passando por uma situação difícil, uma situação de tribulação ou de necessidade, e Deus revela para alguém, por meio de sonhos, por meio da sua própria palavra, e de repente vem um socorro. Houve um momento, queridos, que eu estava passando uma dificuldade muito grande, e eu não falei isso para ninguém, e Deus revelou para pessoas aquela minha necessidade, da minha família, e o próprio Espírito Santo de Deus enviou essas pessoas para me abençoar. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus provedor, que não se esquece de nós. A nossa tesoureira dessa igreja estava à noite pensando, e Deus acordou, deu a ela também o desejo de ofertar para um dos nossos missionários, e pela manhã ela me chamou e nós fizemos essa oferta pela igreja, e depois esse missionário falou para a gente o seguinte, olha, eu não tinha mais nenhum centavo na minha conta, e Deus fez essa revelação, porque o dom é do Espírito, para a edificação da igreja, para abençoar as pessoas. E assim a palavra de Deus nos ensina. E a outra ele dá pelo Espírito também a fé. Versículo 9 do capítulo 12, ele diz que ele dá também o dom da fé. Todos nós temos uma quantidade de fé, mas o Espírito Santo pode fazer transbordar em nós essa fé, porque é um dom da fé. Todos nós também temos autoridade para impor as mãos sobre aquele que está doente, e eles são curados. Mas o Senhor nos fala que há um dom de curar, dado pelo Espírito Santo. Precisamos pedir isso, almejar e pedir em oração para que Deus nos dê esse dom para curar, para que as pessoas sejam transformadas, sejam curadas na alma, no físico. E ele diz ainda que Deus ainda dá
o dom para aqueles que possam operar milagres, operar maravilhas, operação de maravilhas. Então imagina você orar por alguém que está desenganado pelos médicos, assim como a minha mãe estava um dia, e essa pessoa ser curada, por um milagre de Deus. E há um dom também de operação de maravilhas. E há os dons de línguas, que foi aquele que foi manifestado ali no dia de Pentecostes, que foi manifestado também por aquelas pessoas ali na cidade de Éfeso e tantos outros lugares. E há um dom também importante, que é a interpretação de línguas. Enquanto alguém está falando em línguas, edificando-se a si mesmo, glorificando a Deus, alguém que interpreta e traz uma edificação para a igreja. O apóstolo Paulo nos ensina, quando você falar em línguas, fale com Deus, você e Deus. Mas se tiver alguém que interprete, a igreja vai ser edificada. E ele nos ensina isso como algo importante. Precisamos buscar do Senhor esse dom também. E ele traz antes ali o discernimento de espíritos, para que a gente possa perceber se aquele espírito que está se manifestando é de Deus ou não. É importante termos esse discernimento de espírito, para perceber quando o inimigo está nos atacando. E ele fala que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Precisamos agradar a Deus, queridos. Precisamos ter intimidade com Deus para que ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo, derrame os dons sobre nós. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo também escreveu dizendo o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ele fala sobre o dom de profetizar, que devemos usar conforme a proporção da fé de cada um. E ele fala também que há um dom de servir, né? E aquele que tem esse dom deve servir. Nós louvamos a Deus porque há muitas pessoas com esse dom aqui nessa igreja, com coração de servo, com desejo de servir. Ele fala também que há um dom de ensino, e ele diz também que há um dom de dar ânimo. Há pessoas que são chamadas por Deus para ensinar, outras são chamadas para dar ânimo. Às vezes alguém está muito triste, está numa situação de aflição, de tristeza profunda, de uma depressão, e alguém chega e te dá uma palavra de ânimo. E não é aquela palavra que muda a tua vida. O que transforma a tua vida é o poder de Deus, é o Espírito Santo sobre aquela pessoa. Por vezes não tem nem palavras, as pessoas te dão um abraço. E a unção de Deus que está naquela pessoa, que tem o dom de dar ânimo, ela se estende à tua vida também. E você passa a ter alegria, você passa a ter ânimo. E ele fala ainda que há outros que têm o dom de contribuir. Olha que coisa maravilhosa. Falávamos há pouco, né, sobre Guiné-Bissau, sobre as crianças, e louvamos a Deus pelo privilégio que temos de contribuir. E nós sabemos, já falamos isso muitas vezes, Deus não precisa do nosso dinheiro. Em primeiro lugar, o dinheiro não é nem nosso, porque tudo que temos vem dele, todas as coisas vêm dele, mas ele nos dá um coração generoso. Que Deus continue fazendo esta igreja uma igreja com coração generoso, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele diz ainda que há aqueles que têm o dom de exercer liderança, que devem fazer isso com zelo. Aqueles que são chamados para ser líderes devem cuidar das pessoas com zelo, e outros são chamados para mostrar misericórdia. Todos nós devemos agir com misericórdia, devemos perdoar, mas há alguém que o Espírito Santo dá o dom da misericórdia. Aquela pessoa, ela pode ser ofendida, ela pode ser enganada, pode acontecer qualquer outra coisa, mas ela vai agir com misericórdia, com uma misericórdia que as pessoas não vão entender. Como é que você consegue fazer isso? Não vem dele, não vem da pessoa, vem do Espírito Santo de Deus, que age em nossas vidas e nos faz com que tenhamos essa misericórdia e possamos perdoar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus falou que estes sinais seguirão aqueles que creem. E ele vem falando que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e ele ainda vem dizendo para a gente que pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa venenosa, alguma coisa mortífera, em outra versão, não causará mal nenhum. E ele diz ainda que imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele nos ensina que isso tudo vem da parte de Deus e não de nós. Para concluir, amados, a promessa do Espírito Santo de Deus, a promessa de Joel, a promessa que veio sobre os discípulos é para você também.
A promessa de ser cheio do Espírito Santo é para cada um de nós, é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos 2:39, ele disse que essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para aqueles que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. A promessa do Espírito Santo é para você. Eu quero que você fique de pé nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do nosso Deus, e saiba que o Espírito Santo, ele está aqui neste lugar, para manifestar do seu poder. O Espírito Santo, ele está aqui para encher a tua vida. Não saia daqui da forma que você entrou, queira receber a presença do Espírito Santo. Sabe qual é a diferença, queridos, daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo e de, por vezes, pessoas que não sentem a presença de Deus? O quanto você abre o teu coração para Deus derramar do seu poder. A palavra diz que Ele está à porta e bate, mas se nós ouvirmos a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar e Ele vai cear conosco. Talvez um dia alguém foi batizado com o Espírito Santo, recebeu a unção de Deus, falou em línguas estranhas, profetizou, teve visões, mas que hoje não sente mais a presença de Deus. Deus quer reavivar isso na tua vida.